pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Conectados. Estou aqui com um visual novo, tá? E com uma coisa nova também. São 9h45 da noite e estamos com uma ring light. Não sei se vocês conseguem ver aqui nos meus olhos. Graças a Deus, compramos a nossa iluminação, então agora eu vou poder gravar em qualquer momento do dia para vocês, inclusive à noite, tá? Eu já peço que você se inscreva no canal, já ativa o sininho de notificação, já deixa o seu like e já deixa aqui no comentário sugestões de vídeo, tá bom? E, gente, o tema do vídeo de hoje é gestão financeira. Por quê? Calma aí um pouquinho. Eu comecei a ler esse querido aqui ontem. E, gente, olha onde eu já tô. Eu tô quase na metade do livro. E eu comecei a ler ele ontem. Inclusive, é muito bom, recomendo. O Sidney também já leu e foi ele que me recomendou esse livro. E é basicamente o ensino que pais ricos dão para os seus filhos, né? É uma complexidade de ensino entre ricos e ensino entre pobres. Porque uma pessoa de fato não é pobre porque ela não tem dinheiro. Ela é pobre porque na mentalidade dela, ela é pobre. Então isso acaba gerando em você uma rotina, um cotidiano e faz você acreditar que aquilo é uma realidade, quando na verdade qualquer pessoa pode ser rica. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, roda a vinheta. Primeira coisa que eu quero falar é: você trabalha pelo dinheiro ou porque você gosta do seu trabalho? Hoje eu tenho duas perguntas base. A primeira vai ser essa, e eu quero que você responda aqui no comentário. A segunda pergunta é: como você administra o seu dinheiro? Já coloca aqui nos comentários também. Para administrar o seu dinheiro, você usa porcentagem, você usa planilha, você usa tabela, usa quadro, não sei o que você faz. Mas eu quero saber, então já põe aqui nos comentários para eu ficar por dentro um pouquinho. E hoje eu vim falar a minha forma de administrar o dinheiro e também a do Sidney. Nós administramos o nosso dinheiro juntos. Então tudo que é meu também é dele e tudo que é dele também é meu. Então nós temos a seguinte forma de administração: por porcentagens, que é uma forma muito boa de administração porque a gente consegue controlar o dinheiro e ver para onde ele está indo. Só que eu não quero só entrar nessa área. Eu quero te fazer uma terceira pergunta, uma pergunta bônus. Você acha que o governo está preocupado com você? Porque assim, esses últimos dias nós vimos, né, que teve um show da Lady Gaga lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. E teve várias pessoas que fizeram loucuras para ir nesse show. Inclusive, eu vi o depoimento de um menino que ele vendeu o lote que a mãe dele colocou no nome dele. E aí ele vendeu esse lote para comprar um ingresso e para ir até o Rio de Janeiro para assistir o show da Lady Gaga. E com essas perguntas, eu quero saber: o que você está disposto a fazer para ter mais dinheiro ou para fazer com que essa renda signifique algo? Bom, primeiro, você precisa de uma segunda fonte de renda. Aqui, como eu e o Sidney, a gente compartilha o nosso dinheiro, como a gente sempre tenta diversificar a nossa fonte de renda, a gente não deixa ela vir de um só lugar, tá? E essa é a melhor tática, tanto para você se precaver de algumas coisas, quanto para você não depender de governo. Por quê? Gente, o INSS, ele tá quebrado. Então, se alguém tem na mente que um dia vai aposentar pelo governo, já tira isso da mente, porque, na verdade, isso nunca existiu, né? Foi só uma forma de engano para que as pessoas se sentissem mais confortadas, digamos assim. Só que hoje em dia, nem esse sistema existe mais, porque tá ferrado, já acabou. O INSS está muito endividado, então não tem nenhuma chance de ter aposentadoria garantida pelo governo. Ou seja, você que deve fazer a sua aposentadoria. Como?
juntando grana. Ao invés de você pegar toda a sua renda mensal e gastar num fim de semana bebendo com os amigos, ou pagar todas as suas contas e não tirar um mínimo possível para investir, não tirar o mínimo possível para Deus, porque assim, aqui a gente costuma dividir por porcentagens, como eu falei. Então, por exemplo, a gente não faz desse jeito, mas por exemplo, a sua renda mensal é 2.000. E aí, para sobrevivência, você precisa de 60%. O que é essa sobrevivência? Aluguel, se você tiver que pagar aluguel, luz, água, alimentação, enfim. 10% sempre para Deus, porque isso é bíblico. A gente tem que doar 10% para Deus. Ah, Lohane, mas eu não tô afim de dar esse dinheiro na igreja, porque senão eu vou estar dando dinheiro para pastor. Se você tem isso em você, eu aconselho então que você não dê na igreja, dê numa casa de caridade, numa casa de idosos, num abrigo, enfim. Tem gente que nem opta por isso, tem gente que opta por fazer uma ação social e levar comida na rua, levar edredons, enfim, você escolhe aí. Mas isso é bíblico, você deve dar 10% do seu salário para Deus. Então, isso foi só uma jogadinha aqui para vocês entenderem como a gente faz. Geralmente, a gente divide a nossa renda por porcentagens. Incluso nessa porcentagem, também tem a porcentagem de investimentos, tá? Ah, Lohane, mas eu nunca investi, não sei em que investir. Tem várias coisas aí. Tem fundo imobiliário, previdência privada, tem criptomoeda, tem dólar, enfim. Se você olhar aí no seu banco, tem várias coisas para você investir. Ah, Lohane, mas eu não quero investir. Então, sinto em te dizer que você pode passar o resto da sua vida trabalhando e nunca tendo uma renda que realmente te satisfaça ou que faça você se sentir rico. E é exatamente isso que esse livro ensina. Eu recomendo muito esse livro, gente. Eu acredito que até o final dessa semana eu já terminei esse livro, porque ele é muito bom. Eu recomendo para todos, não só pessoas que querem investir, que querem saber um pouco mais do mercado financeiro, mas pessoas que querem se doutrinar financeiramente, porque eu era uma pessoa muito compulsiva. Eu era uma pessoa muito consumista e muito impulsiva também. Então, se eu visse uma coisa e eu gostasse, eu não sossegava enquanto eu não comprasse. E isso era muito complicado, porque às vezes eu recebia meu salário em um dia e no outro dia eu já não tinha nada. E era muito ruim. E às vezes eu ficava com uma sensação de, nossa, o que eu fiz com o dinheiro? Sabe? Quando o dinheiro desaparece. E tem muita gente que ainda também é assim, que paga uma coisa ali, faz pix pra fulano, faz pix pra ciclano, paga um boleto. Quando vê, já acabou o dinheiro. Isso é porque você não tem uma doutrinação financeira. Esse vídeo de hoje é uma reflexão, é um convite para você refletir sobre a sua vida financeira, se você realmente está satisfeito, se você realmente está onde você deveria estar, porque esse livro fala de que faculdade, estudo, nem sempre vai fazer com que a gente seja verdadeiramente rico. A maioria dessas pessoas que têm um bom emprego, que têm uma boa profissão, não são ricas. E eu vejo muitos pais ensinando isso para os filhos. Não porque são pais ruins, mas porque querem um bom futuro para o filho. Então, como eles foram ensinados assim, que você tem que crescer, estudar para você ter uma boa profissão, para você ter um bom salário. Então, a gente cresce com isso infiltrado na gente e a gente fica naquela corrida dos ratos, que é exatamente isso que o livro fala. E você fica numa busca incessante pelo sucesso e pelo dinheiro e pela estabilidade financeira e nunca chega. E nessa corrida dos ratos nunca vai chegar, porque você só vai trabalhar para ter mais dinheiro e nunca vai ter mais dinheiro. Porque você trabalha, mas você está trabalhando pelo físico, você não está trabalhando pela sua mentalidade. Aqui na sua consciência, você tá centrado nisso daqui. Eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho tal coisa para comprar. Você não tá centrado no que aquilo é para você. Tem muita gente que pensa, eu não vou fazer tal coisa, não vou trabalhar em tal lugar, porque eu vou ficar o resto da minha vida assim.
tem coisas na vida que a gente tem que passar. Então, um trabalho que você não esteja afim de fazer, mas você sabe que você necessita daquilo no momento, você faz. Porque você tem na sua consciência de que isso é só um momento. Eu preciso passar por isso para que lá na frente eu tenha mais estabilidade e eu consiga realmente ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa rica. E, gente, eu comecei a ler esse livro ontem. E de ontem para hoje a minha mente já tá explodindo porque é sensacional. E ontem eu também fui no mercado. E todas as vezes que eu ia no mercado antes, tipo há um mês e meio, 2 meses atrás. Por isso que eu falo com vocês que as coisas que eu falo pra vocês aqui, eu também tô falando pra mim. E são coisas que eu vivo no meu dia a dia. Não são coisas que eu vivi lá atrás e eu esqueci. São coisas que frequentemente acontecem ainda comigo. Então, há um mês e meio atrás, eu estava fazendo uma compra pra minha casa, que é eu e meu noivo, só nós, que tava dando R$600. E na maioria das vezes eu sempre deixava alguma coisa pra trás. Nunca trazia nada a compra completa, sabe? Sempre vinha faltando alguma coisa. E aí ontem eu levei R$400. E a compra deu 319. E, gente, eu fiquei numa felicidade em êxtase. Porque algumas coisas eu já tô aplicando. E uma delas é: se você quer comprar uma coisa, faça uma lista de espera para essa coisa. Por quê? No finalzinho do ano passado, de novembro para dezembro, eu queria um salto da Arezzo. E a Arezzo, vocês sabem que é uma marca muito renomada. E aí eu queria o salto para passar o Natal. E aí eu já tinha comprado a minha roupa, já tinha feito meu cabelo, só faltava o salto. Só que o salto era R$400. E aí eu falei assim, cara, eu não vou dar R$400 nesse salto, não tem condições. Aí eu vi outro salto, né, pra colocar no pé, beleza, aí passou. Só que aí, como a Arezzo lança coleção de inverno, primavera, essas coisas, essa coleção foi de inverno. E aí era um salto muito vermelho, vermelho sangue, tipo esse vestido. E aí, logo depois, em janeiro, fevereiro, já tava em outra estação. Então, eles lançaram outra coleção. Então, esse salto que eu queria já tava mais barato, porque ele começou a entrar em liquidação para sair mais rápido. Então, ele ficou com 50% de desconto. Ele ficou R$200. E aí, eu falei, cara, R$200. Só que eu já tava implementando esse negócio de controle financeiro, de não comprar impulsivamente. Então, eu já tava colocando aquilo na minha cabeça. Não, eu não vou comprar. Eu vou esperar. Beleza, esperei. Depois de 1 semana, 2 semanas, o salto ficou com 70% de desconto. Eu falei, meu Deus, eu tenho que comprar esse salto. E aí, o que eu fiz? Coloquei ele na minha lista de espera. Ele tá lá até hoje. Eu sei que um dia eu vou comprar esse salto. Mas assim... ele tá lá na minha lista de espera. Aí eu coloquei ele na lista de espera, só que aí eu fui em uma loja, só pra ver assim, sabe? Aí eu falei assim, moça, tem um salto tal, assim, detalhei o salto, né? Aí ela, só tem um, qual que é seu número? Aí eu, 37, aí ela, nossa, é justamente esse que tem. E só tinha um salto, só o meu número. Eu falei assim, meu Deus, se eu não levar agora, eu vou infartar. E aí eu experimentei o salto. Fiquei olhando ele, olhando. Tirei foto, fiz vídeo e não levei o salto. E até hoje ele tá na minha lista. Um dia eu compro. Mas eu me senti muito bem fazendo isso porque eu me testei várias vezes. E eu passei nesse teste e eu fiquei muito feliz, tanto nesse dia do salto quanto ontem, porque... ainda é uma coisa constante, né? Todo dia que você vai trabalhando em você, no seu interior, nas suas manias, nos seus hábitos. Não é uma coisa que você implementa na sua cabeça e acabou. Nós não somos um robô, né? Então, algumas coisas nós esquecemos com facilidade. Então, a gente tem que manter aquilo ali todo dia pra gente se lembrar do porquê que a gente faz aquilo. Então, isso ontem foi assim, demais. Eu quero te convidar a... se refletir um pouco, refletir a sua vida, refletir a sua família, refletir a sua casa, os seus ambientes. Se você acha que você está bem estabilizado, se você acha que com o salário que você tem, você consegue se manter
fazer uma reserva de emergência, que é muito importante para caso aconteça alguma coisa, algum imprevisto, né? Para você fazer um kit de suplementos, para você armazenar comida, para você ter o seu momento de lazer, porque isso também é importante. Só que tem gente que considera a vida como um momento de lazer, né? Ai, que eu trabalho, então eu mereço. Só que merece todo final de semana. Então, todo final de semana tá no mesmo lugar, todo final de semana tá gastando a mesma quantidade de dinheiro, todo final de semana tá com as mesmas pessoas, ou seja, não evolui. Então, não tem como você ser uma pessoa rica sendo assim. É você ter uma consciência. Porque assim, eu tava conversando com o Sidney ontem, que o que me ajudou muito a ter o controle financeiro é que eu passei a ver o dinheiro como tempo e não como nota. Quando eu trabalhava no shopping, numa loja de joias, eu trabalhava de 6 a 12 horas. Só que era uma escala de shopping, então eu trabalhava praticamente de domingo a domingo, né? Só tinha uma folga na semana. Tinha semana que eu nem folgava também, mas enfim. Então, a gente trabalha muito. A gente se esforça muito, fica horas fora de casa, horas longe da nossa família, horas sem fazer o que a gente quer, horas sendo mandado por pessoas que não se importam com a gente, pra chegar num fim de semana a gente gastar o dinheiro como se não fosse nada. Por quê? Quando eu trabalhava no shopping, eu recebia 1.880 como vendedora. Então, a minha hora era mais ou menos uns 50 reais, 50 a 60 reais, né? Então, eu gastava muito, só que eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje de ver o meu dinheiro como tempo. Eu vi o meu dinheiro como, eu mereço, eu trabalhei o mês inteiro, então eu vou gastar mesmo, eu vou sair, eu vou zoar, eu vou comprar um salto de 500 reais, vou comprar uma bolsa de 150 reais, e eu não me importava, porque eu merecia. E realmente nós merecemos, só que tudo tem um limite, tudo tem um controle. E aí, depois que eu passei a ver o dinheiro como um tempo, quando eu ia dar 50 reais numa bolsa, num vestido, eu pensava assim, cara, quantas horas que eu gastei pra fazer esses 50 reais? Quantas horas o meu noivo gastou pra fazer 100 reais? Porque vocês sabem, né, que aqui no Brasil o nosso poder de aquisição, o nosso poder de compra tá cada vez mais baixo. Então, qualquer saidinha que a gente dá é 150, 200 reais. E aí, quando a gente saía fazer alguma coisa diferente, dava tipo 105, 110, 200, 250. E eu ficava assim, quantas horas que demorou pra fazer isso? Quantos dias? Porque só um dia é de 50 a 60. Quantos dias que demorou pra fazer esses 250, esses 300? Quanto tempo que nós precisamos ficar longe um do outro, se abdicar do nosso tempo, se abdicar de coisas que a gente tem que fazer. Ele, por exemplo, não consegue gravar mais pra vocês, né? Pelo menos até o próximo mês vai continuar assim. Então, ele tá se abdicando de algo que ele gosta de fazer, de algo que ele se comprometeu em fazer. Às vezes de estar comigo, de estar com a mãe dele, de estar com os filhos, de estar com os primos, parentes, enfim. Então, a gente abre mão de coisas pra jogar o nosso dinheiro fora dessa forma. Então, passe a ver o seu dinheiro como uma obra-prima. O dinheiro, ele deve ser meu aliado, não meu dono. Porque nós fazemos o dinheiro. Então, nós não podemos deixar que o dinheiro nos faça, que o dinheiro nos molde. Certo? E é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Já curte, comenta e compartilha para alguém que você acha que precisa ouvir isso. E compartilha com o máximo de pessoas que você puder também. Já ativa o sininho de notificação que vai ajudar bastante o nosso canal. Já se inscreve, porque tá cada dia aumentando mais o número de inscritos e eu tô muito feliz, tá? Um super beijo e até a próxima. Estamos conectadas.